Neste vídeo você vai aprender o jeito certo de usar a ferramenta de texto do Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. Inserir textos, seja em uma simples composição ou sobre as imagens das suas composições, é uma operação essencial para uma boa edição de imagens. Por isso você precisa saber bem como essa ferramenta funciona. O Photopea oferece um ótimo conjunto de ferramentas para trabalhar com texto e recentemente teve algumas melhorias. Eu sei que muitas pessoas podem dizer: nossa Maurício, essa ferramenta eu já domino. Aí eu te pergunto, será que você domina mesmo? Talvez você se surpreenda com o que eu vou te mostrar. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja notificado sempre que eu postar um novo vídeo. E para não perder a viagem, já senta o dedo no like, pois eu tenho certeza que você vai gostar e muito desse vídeo. É dessa forma que você vai ajudar o canal a crescer e garantir que eu continue produzindo vídeos novos e gratuitos semanalmente para você. Então, bora para a prática. Você conhece a melhor plataforma para designers do Brasil? Se a resposta for não, então deixa eu te apresentar o Acelera Design. O Acelera Design é uma plataforma criada para designers, empresários, agências de publicidade, criadores de conteúdo e freelancers. E o melhor é que você pode usar essa plataforma mesmo sendo iniciante. Com o Acelera Design, você vai criar artes incríveis em apenas 5 minutos. São mais de 1 milhão de arquivos e o melhor de tudo é que o valor cabe no seu bolso. Então o que você está esperando? Pois esse valor é por tempo limitado. Existem 3 tipos de camadas de texto, basicamente. A primeira é o texto de ponto de origem, a segunda, texto de parágrafo e a terceira, texto em uma curva. Eu vou explicar cada uma delas e vou aproveitar também, claro, para mostrar algumas dicas e macetes que vão te ajudar a ampliar o teu conhecimento sobre essa ferramenta que é tão usada, tão requerida dentro de qualquer editor de imagens. Estou aqui no Photopea, vou criar um novo projeto, vou chamar de texto, vou deixar a largura 1280 por 720 mesmo, fundo branco e vou criar. E vou começar com o primeiro tipo. Bom lembrar que a ferramenta de texto ela pode ser acionada através desse botão aqui da caixa de ferramenta. Se eu der um clique e segurar, você vai observar que eu tenho a letra T. Com essa letra eu consigo acionar a ferramenta rapidamente. Então eu tenho a ferramenta de texto e eu tenho ferramenta vertical de texto. Na verdade eu não vou abordar essa ferramenta porque o que ela faz diferente é apenas digitar um texto na vertical. Sendo que, se eu precisar rotacionar um texto, posso usar essa ferramenta e depois eu giro o texto e posiciono onde eu quero. Então, provavelmente, você vai usar muito pouco a ferramenta de texto vertical, né? A vertical ferramenta de texto. Então, eu vou clicar aqui na ferramenta de texto e aí eu vou usar o primeiro tipo, que é o tipo mais comum. Eu estou falando do tipo texto de ponto de origem, que na verdade ele serve para a maioria dos trabalhos que a gente desenvolve, que ele é usado da seguinte forma: uma vez que eu estou com a ferramenta selecionada, eu clico onde eu quero que o texto inicie, um ponto de inserção surge, indicando que aí é onde o texto começa, né? Onde o usuário ele clica é onde o texto inicia, e vai continuando até que ele pare. Caso ele pressione a tecla Enter, eu continuo na linha seguinte. E aí eu posso estar criando vários parágrafos, apesar de que essa não é a melhor forma de criar parágrafos de texto. Geralmente a gente usa o texto de ponto de origem para digitar pequenas frases ou palavras que eu quero destacar dentro do meu layout. Uma coisa interessante é que uma vez que eu digito o texto, se eu quiser eu posso, até mesmo antes de digitar, fazer algumas mudanças. Então deixa eu selecionar aqui o texto. E aqui eu tenho o tipo de letra que está selecionado no momento. Eu tenho uma lista enorme. Todas essas fontes, elas são fontes que estão online. Elas não estão no meu computador. Então, o Photopea, todas as vezes que é inicializado, ele carrega essas fontes. E aí eu posso alterar, simplesmente clicando na fonte desejada. Ele vai carregar, observe que aparece o nome carregando, porque ele está buscando aquela fonte de algum lugar, de algum site ou de algum servidor e faz a modificação no texto. Se o texto ainda não tiver sido digitado, no momento que eu digitar,
ele vai ficar com aquela fonte escolhida. Dependendo do tipo da fonte, eu tenho os estilos. Geralmente os estilos padrão é normal, né? Tem o negrito, itálico e sublinhado. E isso vai variar de fonte para fonte. Outra coisa interessante é que se você quiser, você pode baixar fontes e clicar aqui no botão carregar fonte e trazer a fonte que você baixou para dentro do Photopea. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico como baixar e instalar fontes dentro do Photopea. Se você quer saber como isso funciona, eu aconselho que depois você dá um clique aqui para você assistir esse vídeo, que é muito interessante. Além disso, eu tenho o tamanho. Funciona basicamente como qualquer editor de texto, né, onde eu posso aumentar. E eu tenho uma caixa de cor aqui, que se eu clicar, eu tenho acesso ao colhedor de cores e aí eu posso escolher dentro das cores pré-definidas ou usar aqui, né, esse slide que vai mudando a tonalidade, né, vai mudando o tipo de cor e baseado na cor escolhida eu tenho aqui vários tons daquela cor que eu designei nesse slide. Uma vez feito isso, posso clicar em aceitar e aqui eu tenho botões de alinhamento, alinhar à esquerda, centro, ele deixa as 3 linhas. Se eu usar aqui a ferramenta mover, você vai perceber que as 3 linhas que eu digitei, né, dando enter no final de cada uma, ficaram alinhados utilizando aqui como referência o centro. E tem também a opção aqui do lado, que é o alinhamento à direita, onde ele deixa o lado direito organizado. Então, do lado de esquerdo, ele deixa o lado esquerdo organizado, centro, meio e aqui o lado direito. Isso só é interessante em textos onde exista parágrafo ou parágrafos. Joia, eu vou editar esse texto aqui para deixar ele separado. E uma forma bem simples de editar, na verdade são duas, né? Eu posso vir com a ferramenta de texto e dar 2 cliques, ou clicar, segurar e arrastar, ou você pode vir aqui, ó, na camada de texto, porque cada texto que você digita é gerado uma camada para ele. Isso é interessante que você saiba, porque todo texto inserido é armazenado no documento PSD dentro de camadas do tipo texto. E você sabe que é do tipo texto por causa desse Tzinho aqui, ó, que fica no ícone da camada. Então toda camada que você vê esse T já sabe que é um texto, não é uma imagem, não é uma camada de ajuste, então é exclusivamente texto. Se eu der 2 cliques aqui no ícone, ele automaticamente seleciona e aí eu já posso fazer a edição sem maiores problemas. Vou colocar aqui teste de digitação, ok? E vou trazer ele para cá. Então esse é um exemplo simples de inserção de texto. Se o seu sonho é aprender a desenhar, então você está prestes a descobrir o método que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem esse sonho. Finalmente, uma maneira 100% comprovada de aprender a desenhar qualquer personagem usando apenas lápis e papel. E o melhor, em poucos minutos. Descubra hoje mesmo como você pode aprender a desenhar os seus personagens favoritos em até 7 dias, mesmo se você acredita que não nasceu com o dom de desenhar. Para isso, clique no link que está na descrição do vídeo. Agora eu vou mostrar o texto de parágrafo. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar um parágrafo aqui, ao invés de fazer aquele processo de digitar e ir apertando Enter, eu seleciono a ferramenta de texto e aí eu clico, seguro, ó, e arrasto. Porque dessa forma eu meio que diagramo a posição em que o texto vai ficar. Então, vamos supor que eu quisesse um parágrafo desse tamanho aqui. Solto um ou vários, né? E aí eu posso começar a digitar. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o texto. Uma vez que eu fiz isso, eu clico novamente dentro da caixa e aí eu posso colocar. O texto está pequeno, vou aumentar um pouquinho mais. E tá legal. E como ele está alinhado aqui à direita, eu vou clicar aqui no botão de alinhamento à esquerda. Vou mudar a cor aqui para preto. Digitando o texto no Photopea. Só para brincar aqui, eu vou selecionar e vou dar um copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V, só para criar aqui. Vamos imaginar que aqui seja o meu parágrafo. Ponto final. Dou Enter e aí eu continuo. Novamente outro parágrafo e assim por diante. Se por acaso, deixa eu separar aqui, eu digitar, por exemplo, mais uma linha e essa linha não caiba dentro do retângulo, eu tenho 2 formas de resolver esse tipo de problema. A primeira, obviamente, é excluindo o conteúdo indesejado. Como é que eu sei que tem texto passando da área do meu retângulo? Por causa desse maisinho aqui, ó. Tá vendo aqui no cantinho? Deixa eu apagar aqui. Cliquei aqui no final, vou deletar
Pronto, não tem mais nada embaixo, ele desaparece. Se por acaso eu diminuir aqui o tamanho da caixa, obviamente ele vai esconder o texto, não vai apagar, e o maisinho ele aparece. Então eu posso aumentar o tamanho aqui da minha caixa de texto. E também posso fazer mudanças aqui do alinhamento. Ó. Veja que esse parágrafo é onde está selecionado. Ah, Maurício, não está selecionado, mas é onde meu cursor está. Então basta que o meu cursor esteja sobre o parágrafo que eu posso fazer a mudança de alinhamento sem problema algum, não havendo necessidade de fazer a seleção do parágrafo. O terceiro tipo de camada de texto é texto em uma curva. Esse texto ele é definido por uma curva que você pode criar e as letras elas são dispostas ao longo dessa curva. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar a ferramenta caneta. Se você não sabe como usar essa ferramenta, você precisa aprender. Essa ferramenta ela é muito poderosa, super importante, principalmente para desenhar e criar alguns efeitos bem bacanas. E ela é muito versátil, porque eu posso até utilizá-la para fazer seleção de informações que eu quero manipular. Então tem um vídeo aqui no canal que eu ensino passo a passo como usar essa ferramenta, como fazer alterações, como criar formas através dessa ferramenta. Então é interessante que você assista depois. Então com ela eu vou criar uma forma aqui. Então eu vou vir aqui na caixa onde tem o nome forma, uma vez que eu seleciono a ferramenta, e vou trocar aqui de forma para demarcador. Isso significa que eu quero criar apenas uma área visual para eu poder posicionar o meu texto. Inclusive depois eu vou apagar e mostrar para você como é que você apaga esse demarcador. Então eu vou desenhar aqui uma forma curvada. Vou dar um clique aqui, vou clicar aqui e segurar, vou fazer aqui uma pequeno arrasto para criar uma curva. Mais ou menos aqui. Vou clicar aqui. Tá ótimo. Observe que nenhuma camada foi adicionada. Mas se eu der um clique aqui em demarcadores, você vai observar que tem esse Work Path, que é justamente esse cara. Então depois que eu transformar o texto em curva, eu posso vir aqui e excluir esse carinha. Tá? Vou voltar aqui para camadas e vou pegar a minha ferramenta de texto. Eu vou clicar aqui em algum lugar que eu quero que o meu texto inicie, usando como referência essa curva aqui que eu criei. Então, vou dar um clique. E olha que já aparece aqui o cursor no ângulo correto aqui da curva que eu estabeleci com essa forma desenhada. E aí eu posso, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui a letra, escolher aqui um vermelho, destacar dos demais textos, e vou digitar aqui teste de digitação do Photopea. Posso pegar a ferramenta mover e posso tirar aqui ó, o meu texto. Observe que o próprio texto vai pegar aquela referência, né, e vai tomar para si. Ele acaba criando uma cópia daquela forma que eu desenhei. Eu posso vir agora aqui em demarcador e você vai observar que tem dois. Ó. Tem esse aqui que eu posso apagar e tem esse aqui também. Tá? Esse aqui eu não preciso, então eu posso vir aqui, ó, posso arrastar direto para a lixeira, fico só com esse. Posso voltar aqui para camadas e eu tenho aqui a camada de texto com curva, né? Então posso trazer para cá. Uma coisa interessante é que eu posso mudar a posição. De repente o texto, eu não queria ele aqui. Como é que eu faço para mudar? Eu queria que ele iniciasse aqui ou que ele iniciasse a partir daqui. É muito fácil fazer essa mudança de posicionamento. Eu venho aqui no painel parágrafo. Se ele não estiver aqui disponível, você pode vir aqui em janela e clicar aqui na opção parágrafo. E aí eu vou usar essa opção daqui, ó. Essa opção ela vai me permitir mudar o posicionamento do texto sobre o desenho que eu criei. Então eu tenho aqui ela na posição 0, porque posição 0 é justamente onde eu inseri. Se eu arrastar aqui para a direita, você vai perceber que ele vai mover o texto também para a direita. E aqui é o limite, que é o final da linha. O final da linha não é aqui, o final da linha é aqui. E se eu arrastar para cá, ele vai até aqui, que foi onde eu mais ou menos cliquei, né? Se eu acrescentar algum texto aqui, eu posso acrescentar, ele vai chegar até aqui. Se não tiver mais espaço, ele vai jogar aqui para o final, fazer só um teste. Ó. E aí, eu posso mover. Ó. Ele vai parar aqui e vai mostrar o restante aqui no outro lado. Né? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, até ele poder preencher toda a área. Ele sempre deixa uma lacuna. Então você precisa tomar cuidado quando for usar texto em curva. Né? Isso é legal também fazer com círculo.
Você pode fazer com quadrado, com qualquer objeto geométrico que você desenhe de forma livre também, como foi o meu caso aqui. Uma vez que eu tenho o texto com curvas, deixa eu apagar isso aqui que não tem nada a ver, né? Vou pegar aqui a ferramenta mover e aí eu posso arrastar. Quando eu clicar em qualquer outra camada, você vai observar que eu não visualizo aquela linha, porque ela é simplesmente um demarcador. Mas quando eu clicar na camada novamente, ela vai aparecer, justamente para me dar a referência de posicionamento do texto. Então, esses são os 3 tipos de camadas de textos mais comuns. Agora eu vou mostrar as principais novidades que foram implementadas na ferramenta de texto. Vou pegar aqui a ferramenta de texto, vou clicar aqui em qualquer lugar, vou escolher aqui uma outra fonte, vou pegar essa Action Man aqui, vou escolher o estilo Bold, estilo negrito, e vou mudar o tamanho para 65. Beleza? Vou digitar aqui Photopea. Vou selecionar aqui o texto, vou aumentar um pouquinho mais, deixar aqui em 150. Observe que 150 é o limite. Se você quiser um valor maior que 150, basta dar 2 cliques aqui na caixa e digitar, por exemplo, 200, 300 e pressionar o Enter que ele vai alterar. Eu vou deixar em 120 e vou trazer aqui o texto Photopea com a ferramenta mover. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Selecionar ela, que eu quero mostrar aqui, ó. Basicamente, no passado, né, eu só tinha essa caixa que serve para mudar de cor. Vou até escolher uma outra cor aqui, mais escuro. Só que aí, ao clicar nesse botão com reticências, eu tenho 3 novas opções, na verdade 2 novas opções, né, que é o botão preencher, o botão traçar demarcador, que serve para eu criar um contorno no texto. Isso ajuda muito quando eu vou criar texto com contorno. E é muito mais fácil do que fazer de outra forma. Então, se eu clicar aqui, ó, vou deixar em preto mesmo, e confirmar, você vai perceber que tem uma linha preta aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais a largura dessa linha. Então, clico aqui e aqui eu tenho, ó, largura do traçado, né? Vou colocar aqui, ó, 5. Olha só como ele já aumentou. Confirmar. Assim como, se eu quiser o texto vazado, simplesmente eu venho aqui e removo a opção preencher. Com isso, eu fico só com o contorno. Será que está vazado mesmo? Se eu desenhar aqui um retângulo, olha só, colocar ele aqui por trás, eu sei que ele está vazado por isso. E antigamente era assim, se eu quisesse colocar um fundo no texto, né, simplesmente para destacá-lo melhor, eu geralmente tinha que criar uma forma geométrica e posicionar o texto. Hoje já não preciso fazer isso. É claro que em algumas situações, dependendo do design, a gente continua fazendo, mas eu não preciso mais fazer isso porque foi implementado também uma outra funcionalidade, que é essa daqui, ó, plano de fundo. Então, se eu clicar aqui em plano de fundo, como claro, meu traçado está preto e o fundo está preto, eu não consigo enxergar, né? Vou mudar aqui a cor. Deixa eu colocar um amarelo. E olha só, quando eu arrasto para cá, está aparecendo que ele está vazado, mas na verdade não está vazado. Isso está acontecendo porque a minha camada de texto Photopea ela está abaixo das demais, né? Então por isso ela dá a impressão de que o texto está vazado, mas na verdade ela está por trás das outras camadas de texto. Se eu colocar aqui para cima, como a primeira da pilha de camadas, olha só, o fato agora de ter um fundo bloqueia totalmente, mas se eu chegar aqui e desmarcar o plano de fundo, ela volta a ficar vazada sem problema nenhum. Vou ativar aqui as 3 agora. E aí, me fala, você conhecia todos esses recursos da ferramenta de texto?
Se conhecia, comenta aqui embaixo, e se não conhecia, também comenta, e comenta principalmente o que você não conhecia, porque provavelmente você já usou a ferramenta de texto, mas talvez nunca tenha usado todos esses recursos. Então é isso. Nesse vídeo eu te ensinei o jeito certo de usar a ferramenta de texto dentro do Photopea. E se você gostou desse vídeo, então por favor compartilha com o maior número de pessoas que você puder e deixa um comentário, uma crítica, uma sugestão logo abaixo do vídeo e pode ter certeza que eu vou ler e vou te responder. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.